Caso de hoje, o estranho menino da fotografia. Antes de começarmos a falar sobre esse caso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com sua família e seus amigos e, é claro, deixar o seu super like para nos ajudar. O like não custa nada para você, mas vale muito para o canal. Muito obrigado e vamos lá! Existem cenas tão horríveis e assustadoras que às vezes acreditamos que só podem ser vistas em filmes ou talvez em alguns pesadelos. Entretanto, no caso de hoje, conheceremos a história do estranho menino da fotografia, que nos foi relatada pelo Eduardo, morador de um pequeno bairro suburbano situado em uma das cidades mais conhecidas do nosso país. Ele nos conta que o fato ocorrido foi visto com os seus próprios olhos, embora, até hoje, ele não tenha conseguido entendê-lo. Foram situações que não podem ser explicadas pela lógica ou pelas leis da física. Na verdade, se o acontecimento não tivesse sido observado e vivido por outra pessoa da sua família, Eduardo não teria dúvidas de que tudo não se passou de um sonho. Todavia, por mais inacreditável que pareça o episódio vivido por ele, tudo foi absolutamente real. O episódio ocorreu há mais de 2 décadas, precisamente no ano de 2001, e teve início quando Eduardo, então com os seus 16 anos, foi convidado para uma festa infantil de um primo, filho de uma tia por parte de mãe, que era bem mais novo que ele. Naquele dia, havia sido convidado para o tal evento por uma questão de parentesco, já que a festa era mais para crianças da mesma faixa etária do seu primo, que estava completando 5 anos de idade. Muitas crianças compareceram à festividade e se divertiam muito com as brincadeiras próprias para aquela idade. E Eduardo, como era bem mais velho, decidiu não ficar perto das crianças e se sentar com os adultos, já que não havia outros adolescentes para que ele pudesse socializar-se. O salão de festas era muito bonito. Tinha um grande ambiente coberto e bem decorado, um lindo jardim e um enorme estacionamento a céu aberto. Neste último, encontrava-se numa parte ao lado os brinquedos que divertiam as crianças naquele dia, como o pula-pula, a piscina de bolinhas, escorregadores, balanços e etc. Numa das paredes, próxima ao jardim, encontrava-se um grande portal de ferro e vidro, que era por onde entravam os convidados para a festa. Essa entrada não ficava fechada nem por um minuto, pois os convidados não paravam de chegar. Um pouco mais afastado, também havia um portão menor, que era formado apenas por uma grade de metal, que servia de entrada para as pessoas que trabalhariam na festividade, assim como os equipamentos, comidas e bebidas que seriam servidas. E foi nesse pequeno portão que Eduardo viu uma criança, do lado de fora, que não parava de olhar para dentro e admirar os brinquedos e as diversões do lugar. Ele observava o que as outras crianças estavam fazendo, como elas riam, brincavam e corriam pelo local. Seus olhos brilhavam e era perfeitamente visível, ao olhar para o rosto daquele menino, a sua grande vontade de entrar e participar das brincadeiras. O menino parecia ser uma criança de uma família muito pobre e humilde, pois vestia roupas bem gastas e antigas. Era uma vestimenta até estranha, pois parecia com as roupas que as crianças usavam há décadas atrás, e não com as roupas da época em que a festa ocorreu. Na opinião de Eduardo, era muito triste e comovente ver a criança ali sozinha, do lado de fora, enquanto a pobre coitada via e ouvia a alegria de todos os convidados. Ele então resolveu perguntar à sua tia, a mãe do aniversariante, se poderia convidá-lo para entrar e brincar também. Ela, que ainda não tinha visto o garoto por estar muito ocupada com a organização da festa, imediatamente disse que sim, que poderia convidá-lo para participar. Sendo assim, Eduardo caminhou em direção à criança enquanto fazia com as mãos sinais para ele entrar. O menino era muito tímido e se escondeu atrás da parede,
ao lado da porta, enquanto Eduardo continuava se aproximando. Ele apenas colocava a cabeça para fora da parede e se escondia novamente. Quando o Eduardo chegou ao pequeno portão, o garoto havia desaparecido, e ele achou que o tinha perdido de vista, já que ele não se encontrava mais em lugar nenhum. Chegou à conclusão que talvez a criança fosse muito tímida e que tinha ido embora. O nosso relator deste caso voltou e sentou-se novamente no seu lugar. A festa, é claro, continuou seu curso naturalmente, e o menino não foi mais visto. Dias depois, na semana seguinte, Eduardo foi visitar a sua tia, a mesma que tinha dado a festa. Eles moravam muito perto e era comum visitar seus primos e tios com frequência. Sua tia aproveitou a sua visita e lhe pediu para ir pegar as fotos da festa, que ela havia enviado para serem reveladas. Vale lembrar que naquela época as fotos ainda eram tiradas com câmeras com rolo de filme e era necessário entregar as fotos numa loja para que fossem reveladas. Isso demorava alguns dias e depois desse tempo era preciso ir buscá-las. Esse sempre era um momento especial e emocionante, porque você mal podia esperar para ver o resultado das revelações. Assim que Eduardo pegou o envelope com as fotos, correu para a casa de sua tia para matar a curiosidade e ver se as fotos estavam boas ou se por acaso tinham ficado ruins. Chegando lá, antes mesmo de entregar o pacote para sua tia, o abriu e começou a olhar para as fotografias o mais rapidamente possível. Tamanha era sua curiosidade e ansiedade. Estava achando todas ótimas, até que em uma delas notou um detalhe que chamou muito a sua atenção. Nela, todas as crianças foram acomodadas em volta da mesa do bolo, na hora de cantar os parabéns. E bem no canto, um pouco mais à frente e olhando com seriedade para a câmera, estava aquele menino que ele havia convidado para participar, mas que tinha sumido, sem deixar nenhum vestígio. E ele achou aquilo muito estranho, pois tinha certeza de que aquela criança não tinha entrado nas dependências do salão onde se realizou a festa. Ele lembrava de cada detalhe da festividade e não entendia como o garoto apareceu ali, naquela foto. Eduardo apressadamente mostrou a imagem para sua tia e perguntou se ela se lembrava de ter visto aquele menino dentro da festa. E ela respondeu que não lembrava mesmo, e lhe devolveu a foto. Assim que Eduardo pegou a foto para olhar melhor, levou um baita de um susto, chegando até mesmo a se sentir mal. Agora, o menino estava de perfil, sorrindo e olhando para o bolo. Isso foi algo bem estranho, porque ele tinha certeza que na primeira vez que olhou, o menino estava de frente para a câmera, como todas as outras crianças. Desesperado e com as mãos trêmulas, começou a folhear as fotografias na esperança de encontrar outra com o menino, e assim entender que trocou as fotos na hora de mostrar para sua tia. Todavia, aquela foto era realmente a única em que a tal criança aparecia. E assim ficou perplexo e muito assustado com o acontecimento. Contou para sua tia, falando que aquele menino havia mudado de posição em apenas alguns minutos, que antes estava sério e de frente, e agora estava de perfil e sorrindo. Sua tia logicamente riu dele, falou que ele estava vendo coisas por causa da afobação e ansiedade que tinha em ver as fotos, e que o menino deveria ter entrado na festa mais tarde, sem que ninguém percebesse. Depois de alguns momentos, a sua tia o chamou para irem na casa de uma outra tia, que morava ali perto, para que ela também pudesse ver as fotos da festa. Não devemos esquecer que naquela época a tecnologia era outra e ainda não se compartilhavam imagens por smartphones e telefones celulares com a facilidade de hoje em dia. Então, o costume era visitar os familiares e levar álbuns de fotografias para mostrá-las fisicamente a outras pessoas. Assim que chegaram lá, começaram a olhar novamente para os retratos, e mais uma vez aconteceu algo que causou um terrível calafrio ao Eduardo.
Simplesmente, o menino da foto agora olhava para o outro lado, como se algo tivesse chamado a sua atenção no momento em que a foto foi tirada. Sua tia, a que foi responsável pela festa, e ainda não tinha acreditado no rapaz, também viu o ocorrido desta vez e chegou a perder a fala. Com as mãos na boca, olhou para Eduardo só para constatar, através da sua expressão de susto, que ele também viu a nova posição do garoto. Eduardo olhou de volta para sua tia e os dois ficaram petrificados. A outra tia lhes perguntou o que estava acontecendo, e eles não souberam nem por onde começar a explicação, pois não havia uma, ou pelo menos uma que fosse lógica. Eles, então, somente separaram aquela foto das demais. Deixaram o envelope inteiro com a outra tia, que ainda não tinha visto as fotografias completamente, e voltaram para casa com apenas aquela foto estranha. Quando regressaram, ficaram próximos à janela para ter mais luz e poder observá-la com maior clareza. Porém, o medo e o pavor ficaram ainda maiores quando os dois notaram que agora o menino estava de costas para a câmera, pois mudara novamente a sua posição. Sua tia, aterrorizada, lhe disse que aquilo não poderia ser verdade, que parecia que o espírito daquela criança tinha ficado preso ali, naquela fotografia. Eles conversaram durante um tempo e tentaram encontrar uma razão para aquilo tudo. Conversavam sobre o menino, quem poderia ser, o que ele estava fazendo ali e como isso seria possível. Eduardo, então, perguntou à sua tia se ela não reconhecia o garoto. Talvez ele fosse de alguma família da vizinhança, quem sabe tivesse morrido há algum tempo e talvez assombrasse o local. Quando eles pegaram novamente o retrato para observá-lo em detalhes, o menino, que continuava de costas, subitamente virou a cabeça, como se soubesse que eles estavam falando dele. Agora o garoto os encarava com uma cara de raiva e ódio, que por si só já dava um medo terrível. Como era possível que uma criança, impressa em uma fotografia, conseguisse escutá-los e até se mexer naquele pedaço de papel? Nesse momento, sua tia gritou de terror e foi correndo para a cozinha atrás de uma caixa de fósforos. Levou a foto e os fósforos para o quintal. Ali, fez questão de rasgar a mesma em vários pedaços e colocar fogo em todos eles. Queimou tudo até que virasse pó. Depois jogou as cinzas em um saco de lixo e deixou na rua, pois até mesmo as cinzas ela não queria dentro da sua casa. Até hoje, quando Eduardo tenta conversar com a sua tia sobre o assunto, ela pede para mudarem de conversa, porque sente arrepios e fortes tremores quando lembra daquela imagem. Eduardo nunca conseguiu entender exatamente o que aconteceu naquela época. Não sabe se era realmente um menino fantasma ou alguma entidade em forma de criança que queria apenas se divertir, assombrando tia e sobrinho. A única coisa certa é que poucas pessoas acreditam em Eduardo quando ele insiste em contar esta história. E esse foi mais um caso para ouvir no escuro. E você, ouvinte do Casos, acredita em Eduardo? Acha que é possível uma coisa tão absurda assim ter acontecido com ele? Estamos aguardando a sua opinião, pois ela é muito importante para o canal. Muito obrigado por estar aqui com a gente.